Como é importante uma boa teologia, como é importante não seguirmos a maioria das igrejas modernetes aí, que fazem do púlpito de domingo um divã. E a pregação é água com açúcar, é uma psicologia com alguns versículos bíblicos. A gente precisa se aprofundar na nossa fé para que possamos lidar com os problemas, dificuldades do dia a dia. Sobre isso que eu quero falar hoje. Bom dia. Eu continuo aqui falando ainda sobre aquele tema lá, lembra do pastor Kivitz, que disse: "O meu Deus, o meu Jesus não envia ninguém para o inferno. Eu como pai não enviaria meu filho para queimar no inferno. Logo, Deus também não faria. Portanto, o Jesus da religião é falso." E a gente tem falado sobre isso. Isso aqui são assuntos profundos de teologia. A questão do mal, a questão do sofrimento, a questão de como que Deus lida com todas as questões, como que nós devemos lidar com os nossos sofrimentos. E eu falei o seguinte: nós apostatamos da fé quando nós nos achamos mais justos do que Deus. Exemplo, Abraão. Abraão foi lá matar o próprio filho. Por quê? Porque Deus disse. Eu falei sobre isso essa semana. A árvore do conhecimento do bem e do mal era pecado. Por quê? Porque Deus disse. Se Deus dissesse que a figueira estava proibida, então a figueira seria pecado. Que Deus é quem estabelece a justiça. E toda essa ideia filosófica, teológica mais precisamente, isso aqui está tudo no campo das ideias aqui. Tudo isso tem implicações muito práticas na vida da gente. Um exemplo que eu quero dar aqui agora, que é profundo e também vai ter implicações práticas na nossa vida, é o seguinte: as pessoas sempre me perguntam, pastor, se eu morrer e eu vou para o céu, porque sou cristão, e um parente meu vai para o inferno, eu vou ter consciência de que eles estão no inferno? Sim, sim terá. O céu não é um lugar em que nós perdemos a consciência, pelo contrário, é o lugar em que temos muita consciência. Lembra do rico que foi para o inferno e do Lázaro que foi para o céu? Lá no inferno, o rico tinha percepção de tudo, lembrava de seus parentes. Então nós vamos ter percepção sim. Mas puxa vida, eu no céu e meu parente no inferno, isso não será um inferno para mim, o céu, vendo um parente meu? R.C. Sproul, acho que foi o Sproul que respondeu, não, não. Porque hoje, aqui, isso seria. Por quê? Porque nós ainda estamos infectados pelo pecado. Mas quando Jesus Cristo voltar, R.C. Sproul diz, e eu concordo plenamente, nós estaremos tão repletos da justiça de Deus, que nós vamos sentir o que Deus sente. Alegria, porque a justiça foi satisfeita. E nós vamos ver os nossos parentes no inferno, espero que todos se convertam, mas aqueles que não se converterem, e nós vamos ter o mesmo sentimento que Deus tem, de alegria, porque a justiça foi satisfeita. Lá no céu nós não teremos mais pecado. Então, hoje nós pensamos nessa possibilidade e sofremos. Por quê? Porque somos injustos ainda. Juridicamente, celestialmente, não, porque somos justificados pela fé. Mas o pecado ainda está em nós, e somente quando Jesus Cristo voltar é que o pecado será eliminado de maneira completa. Mas hoje, inúmeras vezes nós ainda sofremos com essa circunstância, por exemplo. Ficamos receosos em relação a tantas coisas, diante de nossos sofrimentos, porque ainda estamos infectados pelo pecado. E por isso temos certos sofrimentos. Tantos sofrimentos, tantos, né? Então, esse é um exemplo de como que pensar de maneira bíblica, teológica, de uma maneira profunda, ela traz calma, tanto em relação ao futuro, tanto em relação agora, porque nós confiamos em Deus. Mas pensar de maneira bíblica, de maneira teológica, é bem diferente do que a gente vê em muitas igrejas por aí, que é essa pregação rasa, é mais rasa que um pires. Nós não, nós precisamos pensar nas doutrinas bíblicas, essas grandes doutrinas bíblicas, estudar essas doutrinas, entendê-las, você vai notar, tem implicações diretas, bem direta na nossa vida. Um exemplo da questão da soberania que eu falei aqui também. Eu creio, como calvinista que sou, que a interpretação correta sobre a soberania é, ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. O arminianismo já crê diferente. Lembra que eu disse aqui? Eu creio que Deus, ele está por detrás de tudo.
do bem e do mal. Quando a gente fala isso, o arminiano fala, tá doido, imagina. Só que aí, quando um arminiano perde um parente, o que ele diz? Morreu lá de maneira trágica. Eu digo, Deus quis. Não importa o que aconteça neste mundo, nenhum fio de cabelo cai sem a vontade de Deus. Então, aquela tragédia, a morte catastrófica, Deus quis. Algum projeto ali ele tem. Eu posso não entender agora, mas ele tem. O arminiano diz, jamais. Mas quando um parente dele morre de maneira trágica, como ele se consola? O Senhor sabe de todas as coisas. Como Jó, Deus deu, Deus tirou. Perdeu os filhos de maneira trágica. E ele diz que Deus tirou. Apesar de ter sido Satanás, apesar de ter sido a natureza, apesar de ter sido os ladrões, Deus tirou. Essa perspectiva, que é uma perspectiva teológica profunda, e é o oposto do que você vê no mundo. É o oposto do que você vê na Igreja Católica. É o oposto do que você vê na maioria das igrejas evangélicas, que tem uma teologia de bar. É horrível, fraca. Como eu falei, o púlpito é um divã. É apenas uma pregaçãozinha rasa para aguentar a semana. E isso tem implicações na vida das pessoas. Por isso a gente precisa estudar de maneira bíblica. A gente precisa estudar de maneira profunda, querer entender mesmo a fonte das ideias. Não apenas questões, eu quero apenas questões práticas, mais práticas. Mas, meu filho, é dessa teologia profunda que surgem as questões práticas. É daí. Não adianta, então, quero ir apenas em questões práticas e ralas. E rasas. Não adianta. Então, esse tema que a gente estudou aqui essa semana já é uma coisa mais profunda de se pensar, é um tema difícil muitas vezes, a soberania de Deus, mas a gente precisa ter esse bom ensino. Isso que é de fato um devocional, que eu já falei isso aqui para vocês. Muitos devocionais aqui, essa água rala aí, essa sopa rala, que os caras, você vai ficar tudo bem, Deus está com você, Deus te ama, vá com Deus. Vai te catar, esses bandos sem vergonha, esses pastores, pilantras, só querem falar o que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. E por isso o povo é tão fraco. Não é por acaso que tem um monte de pastor, um psiquiatra, psicólogo, viciado em drogas legalizadas e morrendo por conta dessas desgraças. Porque a teologia deles é ruim, a teologia deles é fraca. A teologia é fraca, um púlpito fraco, o povo é fraco. Quando o púlpito é fraco, a igreja é fraca. Então a gente precisa se aprofundar na nossa fé, entender a nossa fé, as doutrinas da nossa fé, como por exemplo agora eu vou fazer uma série sobre catolicismo. E ao falar sobre catolicismo, eu vou falar sobre a nossa fé protestante. E vou mostrar como que o catolicismo é errado, suas ideias filosóficas são completamente erradas. E tem implicações nas nossas vidas, muitas implicações. Por exemplo, a ideia cristã protestante, de que do sola escritura tem implicações profundas, né, na sociedade. Profundas, teve implicações profundas. Como simplesmente dizer isso, para nós, a nossa única regra de fé é a escritura. Na Igreja Católica, não, eles têm o magistério, eles têm o Papa. Como que isso mudou completamente, uma ideia dessa, mudou completamente o Ocidente. E é por isso que nós temos um Ocidente livre e próspero. Tem a ver com essa ideia do sola escritura. Sim, como que uma ideia teológica, religiosa dessa teve implicações na vida como um todo. Então, tá vendo? A gente precisa sair do jardim de infância. E não querer apenas, eu só quero coisas simples porque eu não quero que o meu cérebro queime. Vai te catar, né, meu? Vamos ler a Bíblia e vamos estudar a Bíblia de verdade. Vamos ficar com essa pataquada aí, não, um bando de gente frouxa e preguiçosa. Não, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Temos que buscar o conhecimento, como diz Provérbios. A coisa mais importante é buscar o conhecimento. A coisa mais rica é o conhecimento. É isso que a gente precisa. Então, a gente encerra esse devocional aqui falando sobre isso. Só dar um aviso rapidamente. Hoje é sexta-feira que vem, live, às 20 horas, sobre sexualidade cristã. Vou responder que vocês... tem coisa que não dá para responder ao vivo ali, porque o YouTube... Mas vou responder. O que pode, o que não pode na Câmara do Cristão. Você pode fazer perguntas ao vivo. Vou responder ao vivo, tá bom? E pode mandar já também, se vocês quiserem, pode mandar aqui nos comentários. Então, live, a gente tem compromisso live. Sexta-feira, 20 horas, aqui no meu canal, no YouTube. Vou esperar vocês. Então é isso aí. Vamos orar para pedir que Deus nos dê graça, agradecer por mais uma semana. Mais uma semana, pela graça de Deus, completamos uma semana. Ei, bem, estamos completando, né? Amanhã se encerra aí mais um ciclo. Estamos encerrando um ciclo. Vamos agradecer.
Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Que a graça e a bondade do Senhor esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor nos alcance a cada dia, nos enche do teu Espírito Santo, nos livre de todo mal. E, Senhor, sê conosco, enchendo-nos do entendimento que vem do Senhor, enchendo-nos da fé que vem do Senhor, providenciando tudo o que precisamos para cumprir a tua santa e bendita vontade, a tua santa e bendita palavra. Nos abençoe, sê conosco, perdoe os nossos pecados, guarde nosso trabalho, nossa família, nossa casa. E obrigado por mais uma semana que está se encerrando, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor é conosco, tem estado conosco. Por isso estamos alegres e felizes. E aqueles que estão passando por um momento difícil, que o Senhor dê consolo, força e direção. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.